Muitas vezes a gente acha que está entendendo as coisas e não refletimos. Mas será que de fato entendemos? Será que ainda não entendemos o que está acontecendo e as nossas preocupações, ou seja, onde a gente deve ficar atento e ligado naquilo que nós estamos fazendo, pensando, planejando ou desejando? Jesus disse aos discípulos que eles deveriam se preocupar com o fermento dos fariseus. E eles estavam preocupados com outra coisa, ou seja, nós precisamos repensar sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo 8, 17 ao 21, diz assim: Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? A questão do fermento, a questão que a gente deve preocupar, e que os discípulos estavam não pensando no aspecto que Jesus estava falando. Nós não podemos ser religiosos. É fácil para nós, é a tendência natural de nos conduzirmos para a religiosidade. E nos tornamos religiosos, talvez mesmo com todo o conhecimento que a gente tem sobre a graça salvadora, sobre o nosso papel neste mundo. Mas deixamos de pensar na perspectiva dos valores eternos e pensamos segundo os valores e pensamentos naturais, nos encaminhamos para uma religiosidade sem fim. E a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Por isso, a cada dia, cada momento, a cada decisão, que nós devemos pensar temos sido religiosos ou de fato estamos cumprindo o nosso propósito e rejeitado tudo aquilo que é pensamento natural? O nosso foco tem sido estruturas, recursos que na realidade nos dão prazer e nos dão conforto, e não estamos preocupados com vidas, com pessoas, com a situação da realidade deste mundo? O que será que nós estamos pensando? Qual é o foco do Evangelho quanto a revelar o reino de Deus e praticarmos as coisas que realmente são importantes para as nossas vidas? Nós precisamos repensar nossas atitudes para expressarmos e revelarmos o amor de Deus, as virtudes de Deus, proclamarmos Cristo, falarmos do pecado e levarmos as pessoas ao arrependimento para conhecerem Deus, a Ele se entregarem e converterem de fato. Não existe outro propósito, outra razão das nossas vidas. O Evangelho não é simplesmente falarmos de estruturas, falarmos de uma salvação pela graça, mas vivermos plenamente o reino de Deus neste mundo. Expressarmos o reino, os valores eternos, valorizarmos aquilo que Deus valoriza, respeitarmos ao nosso Deus, honrarmos o nosso Deus, praticando a justiça e a equidade. A gente precisa fazer isso. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Não podemos deixar que o fermento religioso tome conta da nossa vida e nos impeça de enxergar, de viver e de fazer aquilo que seja a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender e não sermos sem falta de entendimento como os discípulos, não nos preocuparmos com aquilo que não é importante, ouvirmos e não escutarmos de fato, vermos e não enxergarmos. A gente precisa entender o nosso papel, a nossa responsabilidade neste mundo, como filhos de Deus, imitadores de Cristo, para que Ele seja conhecido neste mundo,
segundo a justiça de Deus, expressando as virtudes de nosso Deus. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos sujeitar ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.